Ela gastou 45 mil euros para contratar um detetive privado e provar que eu a traía. Foram 3 meses de vigilância, 2 investigadores experientes e um plano secreto para me destruir no tribunal e ficar com tudo que construí. Mas quando o detetive exigiu uma reunião de emergência, ele não lhe entregou as provas da minha infidelidade. Ele olhou nos olhos dela, devolveu o dinheiro todo e disse algo que mudou as nossas vidas para sempre. O que ele encontrou não era sobre mim. Era sobre ela. O café onde tudo desmoronou chamava-se O Chiado, um daqueles lugares modernos em Lisboa com paredes de tijolo exposto e bebidas excessivamente caras. Eu estava sentado no canto, com as mãos a envolver uma chávena que eu nem sequer tinha tocado, a observar a porta. A Sofia estava sentada à minha frente, com as pernas cruzadas, a mexer nas unhas perfeitamente arranjadas. Ela tinha estado presunçosa toda a manhã, a verificar o telemóvel incessantemente, como se estivesse à espera de um presente de Natal antecipado. Ela sabia que o homem que estava prestes a entrar trazia munição final para acabar com o nosso casamento de 18 anos. Mas ela não fazia ideia de que a arma estava apontada na direção errada. Quando Bruno Neves atravessou aquela porta, soube imediatamente que algo tinha mudado. Ele não era o investigador confiante que tinha aceitado o dinheiro da Sofia 3 meses atrás. Os ombros dele estavam tensos, o rosto pálido e ele carregava a pasta de couro como se ela pesasse 50 quilos. Ele viu-nos, hesitou por um breve momento e caminhou na nossa direção como um homem que se dirige para a própria execução. Ele não se sentou. Apenas ficou ali, a olhar fixamente para Sofia. Com a voz baixa e cuidadosa, ele anunciou que estava a devolver o depósito total. Todos os 45 mil euros. A Sofia piscou, confusa. O sorriso presunçoso vacilou. O detetive continuou, informando que iria pagar tudo o que tinha encontrado. Cada foto, cada relatório, cada nota. Ela riu, mas o som saiu frágil, nervoso. Ela perguntou se aquilo era algum tipo de piada, lembrando de que lhe pagará para me seguir durante 3 meses. O Bruno colocou a pasta na mesa, mas não a abriu. Ele disse apenas que fez o seu trabalho, mas que não ficaria com o dinheiro dela. Quando ela exigiu saber por quê, ele olhou para mim pela primeira vez. Não vi pena no olhar dele. Vi reconhecimento. Ele tinha acabado de perceber quem era o caçador e quem era a presa naquela mesa. Ele disse calmamente que o que tinha descoberto, ela não iria querer saber. Depois virou costas e saiu, deixando a minha mulher em pânico e eu em silêncio absoluto. A verdade é que eu já sabia que isto ia acontecer. 3 meses antes daquela reunião, a vida parecia normal, ou talvez eu apenas não estivesse a prestar atenção aos detalhes certos. Eu sou o Tiago, um homem simples que construiu 3 lojas de ferragens do zero. O meu dia consiste em lidar com fornecedores, carregar caixas e resolver problemas. Mas a Sofia começou a olhar para mim como se eu fosse um puzzle que ela não conseguia resolver. Começou com perguntas sobre a carrinha da empresa. Quantos quilômetros fiz hoje? Onde fui depois da loja da Baixa? Eu respondi honestamente porque não tinha nada a esconder. Mas respostas honestas não eram o que ela queria. Ela queria inconsistências. Ela queria uma justificação para a sua própria consciência pesada. Descobri o primeiro detetive por acaso. Estava à procura dos papéis do seguro no porta-luvas do carro dela e encontrei um cartão de visita entalado entre recibos antigos. Bruno Neves, Investigações Privadas. Naquele momento, parado na nossa garagem, tudo fez sentido. As perguntas, os olhares, a forma como ela verificava o meu telemóvel enquanto eu dormia. Eu não a confrontei. Isso não é o que se faz com alguém que já decidiu que somos culpados. Em vez disso, coloquei o cartão de volta exatamente onde o encontrei e comecei a prestar atenção. 2 semanas depois, detetei o carro que me seguia. Um sedã branco, sempre 3 carros atrás, sempre a fazer as mesmas curvas que eu. O condutor usava um boné e óculos de sol, como se isso o tornasse invisível. Era amadorismo puro. Decidi divertir-me. Levei-o pelas rotas mais aborrecidas imagináveis. Da loja de ferragens para o banco, do banco para o armazém, do armazém para a casa. A mesma rotina, dia após dia.
Mas eu precisava de saber até onde a Sofia estava disposta a ir. Liguei para o número daquele cartão de visita usando um telemóvel descartável que comprei numa das minhas lojas. Quando Bruno atendeu, eu disse-lhe que sabia que ele me estava a seguir. Houve um silêncio longo do outro lado. Ele tentou negar, mas eu disse-lhe exatamente onde ele estava estacionado naquele momento. Eu disse-lhe que não o ia impedir. Mas dei-lhe um conselho que mudou o rumo desta história. Disse-lhe para manter registros detalhados de absolutamente tudo, porque quando isto acabasse, alguém ia precisar deles. Ele achou que eu estava a falar de mim, mas eu estava a preparar o terreno para a minha defesa. Naquela noite, a Sofia veio para a cama a sorrir, disse que me amava. Eu respondi o mesmo, mas sabia que ela estava a mentir. E eu tinha acabado de fingir que não notava. Mas o verdadeiro choque aconteceu 2 dias após a reunião no café, quando meu telefone tocou. Era o Bruno Neves novamente. A voz dele estava trêmula. Ele disse-me que precisava de me contar a verdadeira razão pela qual tinha devolvido o dinheiro. Não foi por pena. Foi por medo. Ele revelou que, enquanto me seguia, percebeu que não era o único a observar-me. Havia um segundo investigador. Alguém mais profissional, mais perigoso e que não tinha sido contratado pela minha mulher. Alguém estava a vigiar-nos aos dois. E foi nesse momento, sentado no meu escritório rodeado de faturas, que percebi que o jogo da Sofia era muito mais complexo e perigoso do que uma simples crise de ciúmes. Ela não estava apenas paranoica. Ela estava a tentar encobrir um rastro que eu nem sabia que existia. Aquele telefonema do detetive Bruno não foi apenas um aviso, foi o primeiro dominó a cair. Ele disse-me que havia um segundo par de olhos a vigiar-nos, mas não me disse quem era. Eu não precisei de esperar muito para descobrir. 2 dias depois, enquanto eu revia faturas no armazém da loja de Benfica, uma mulher entrou no meu escritório sem bater. Ela não parecia uma detetive. Vestia um fato executivo impecável e carregava uma pasta de couro fina, como se fosse uma advogada de topo ou uma consultora financeira. Apresentou-se como Catarina Vale e disse algo que me gelou o sangue. Ela fora contratada pela minha mulher para vigiar o primeiro detetive. A Sofia, na sua paranoia crescente, não confiava em ninguém. Tinha pago a esta mulher para garantir que o Bruno não estava a ser subornado por mim. Mas a Catarina tinha uma ética muito própria e, mais importante, tinha encontrado algo que mudava completamente as regras do jogo. Ela sentou-se à minha frente e colocou um tablet na mesa. Disse-me que eu era o alvo mais aborrecido que ela já tinha investigado. Casa, trabalho, armazém e ocasionalmente um café. No entanto, a minha mulher era uma história completamente diferente. A Catarina deslizou o dedo pelo ecrã e o meu mundo parou. Havia uma fotografia da Sofia à porta de um bar de vinhos no Cais do Sodré. Ela não estava sozinha. Um homem de fato cinzento tinha a mão nas costas dela, inclinando-se para sussurrar algo que a fazia rir de uma forma que eu já não via há anos. A Catarina identificou-o imediatamente. Chamava-se Felipe Sampaio, um promotor imobiliário conhecido pela sua agressividade nos negócios. Mas aquela foto era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro golpe veio a seguir. A investigadora mostrou-me registros bancários que eu nunca deveria ter visto. A Sofia tinha aberto uma conta em nome da irmã dela 6 meses antes. Desde então, 42 mil euros tinham sido transferidos das minhas contas empresariais para aquele fundo secreto. Eram transferências pequenas, de 2 ou 3 mil euros de cada vez, disfarçadas de despesas de fornecedores ou manutenção. Eu assinava aquele cheque sem olhar, confiando na mulher com quem partilhava a cama há 18 anos. A traição financeira doía quase tanto como a física. Mas a Catarina ainda não tinha terminado. Ela revelou o verdadeiro motivo da aproximação do Felipe. Ele não estava apenas interessado na minha mulher, ele estava interessado no terreno da minha loja principal na avenida. O Felipe estava a tentar comprar o quarteirão inteiro para construir um complexo de luxo, e a Sofia estava a fornecer-lhe todas as informações financeiras da minha empresa para facilitar uma venda forçada. Ela estava a planear vender o negócio que eu construí com o suor do meu rosto, pelas minhas costas, para financiar a nova vida dela com ele. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já tinha experienciado. Era fria, calculista.
Perguntei a Catarina o que ela ia fazer com aquela informação. Ela disse-me que o contrato dela com a Sofia terminava em 2 dias e que planeava entregar um relatório completo a ambas as partes, a menos que eu quisesse lidar com isso de outra forma. Eu olhei para aqueles documentos, para a prova de que a minha vida estava a ser desmantelada peça por peça, e tomei uma decisão. Disse-lhe para não entregar nada a Sofia ainda. Eu pagaria o dobro dos honorários dela se ela continuasse a trabalhar, mas agora exclusivamente para mim. Eu precisava de saber tudo. A Catarina aceitou. Na segunda-feira seguinte, ela ligou-me com uma urgência na voz que me deixou em alerta máximo. Disse-me para ir ter um endereço na zona da Expo, num daqueles edifícios modernos com vista para o Rio Tejo. Quando cheguei, ela esperava-me no átrio com um cartão de acesso na mão. O porteiro, ao que parecia, era um antigo conhecido dela e tinha sido bastante cooperativo. Subimos até ao quarto andar. Quando a porta do apartamento 412 se abriu, senti-me como se tivesse entrado na casa de um estranho. A decoração era minimalista, com arte abstrata e móveis de design, nada parecido com a nossa casa acolhedora e tradicional. Não havia fotos de família, nem sinais das nossas 2 filhas. A Catarina explicou que a Sofia alugava aquele espaço há 2 anos, usando o nome de solteira e pagando sempre em dinheiro vivo. Aquele era o ninho dela. O lugar onde ela deixava de ser a minha esposa e passava a ser outra pessoa. Caminhei até ao quarto e vi roupas no armário que nunca a tinha visto usar. Vestidos de marcas de luxo, sapatos que custavam mais do que o salário mensal dos meus empregados. Na mesa de cabeceira, havia um calendário. Aproximei-me e vi a caligrafia inconfundível da Sofia. Havia datas marcadas com corações e iniciais. Mas foi a anotação no mês seguinte, escrita a tinta vermelha, que fez o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Dizia apenas: finalmente livre. Venda concluída. Partida para o Algarve. Aquilo não era apenas um caso extraconjugal. Era uma estratégia de saída meticulosamente planeada. Ela ia liquidar o meu patrimônio, roubar o dinheiro da venda da loja e fugir com o amante para o sul do país, deixando-me na ruína e, provavelmente, a lutar para manter as minhas filhas. A Catarina perguntou-me se eu tinha visto o suficiente. Eu respondi que sim, mas estava a mentir. Eu tinha visto o suficiente para ficar destroçado, mas precisava de ver mais para ficar perigoso. Enquanto a Catarina fotografava cada canto daquele apartamento, cada recibo, cada garrafa de vinho cara, eu sentei-me na cama onde a minha mulher dormia com outro homem e fiz uma lista mental. Não do que eu tinha perdido, mas do que eu ia proteger. As minhas filhas, a minha dignidade, o meu legado. A Sofia achava que estava a jogar xadrez sozinha, que eu era apenas um peão ignorante no tabuleiro dela. Ela tinha cometido um erro fatal. Ela esqueceu-se de que foi eu quem lhe ensinou a gerir um negócio. E agora, com as provas daquele apartamento e a ajuda da Catarina, eu não ia apenas pedir o divórcio. Eu ia garantir que, quando ela saísse da minha vida, sairia sem levar um único cêntimo do que era meu. Saí daquele prédio com uma calma assustadora. A minha tristeza tinha evaporado, substituída por um foco absoluto. Liguei para o meu advogado, depois para o meu contabilista e, finalmente, para o banco. A Sofia queria uma guerra secreta? Pois bem, ela ia ter uma guerra pública. Mas antes de lançar o ataque final, descobri algo ainda mais cruel. Ao verificar um site de leilões online que a Catarina me indicou, vi uma peça de mobiliário familiar. Era a secretária vitoriana da minha avó, uma relíquia de família que devia estar na nossa arrecadação. Tinha sido vendida há 3 meses por 8.000 euros. E não foi a única coisa. A minha mulher estava a vender a história da minha família para pagar o luxo do seu futuro amante. Aquilo foi a gota de água. A minha avó morreu quando eu tinha 23 anos e deixou-me uma coleção de antiguidades que levará uma vida inteira a reunir. Eram móveis da época da Depressão, relógios antigos e um serviço de porcelana do século XIX que viajou de Inglaterra com a bisavó dela. Quando a Sofia e eu nos casamos, essas peças foram para nossa casa. Ela sempre disse que davam caráter ao espaço. O que eu não sabia era que, para ela, aquele caráter tinha um preço de etiqueta. Descobri a venda por acidente,
enquanto procurava ferramentas num site de leilões. Na seção de vendidos recentemente, vi a secretária vitoriana da minha avó. Tinha sido vendida há 3 meses por 8.000 euros a um comprador na Califórnia. Fiquei paralisado ao olhar para o ecrã. Aquela secretária estivera na nossa sala durante 15 anos. A Sofia dissera-me que a tinha movido para a arrecadação porque não combinava com a nova decoração. Liguei para a casa de leilões imediatamente. A funcionária confirmou que a vendedora era uma tal Sofia Pires, o nome de solteira dela. Quando perguntei se havia mais itens, a resposta foi como um soco no estômago. No último ano, ela tinha consignado 14 peças no total. O valor total das vendas ascendia a 180.000 euros. Ela tinha despido a nossa casa da minha história familiar, peça por peça, enquanto eu estava a trabalhar para sustentar o estilo de vida dela. Naquela noite, esperei por ela na cozinha. Quando ela chegou, carregada de sacos de compras de lojas onde eu sabia que ela não tinha estado, confrontei-a. Não gritei. Apenas mencionei a secretária. Ela tentou mentir, disse que precisava de reparações caras e que a vendeu por tuta e meia. Quando revelei que sabia do valor exato e das outras 13 peças, a máscara dela caiu. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos dela. Ela tentou justificar-se, mas eu não quis ouvir. Disse-lhe que íamos ter uma conversa séria sobre onde aquele dinheiro tinha ido parar. Na terça-feira seguinte, o advogado dela ligou-me. O tom era polido, mas a ameaça era clara. Ele sugeriu uma separação amigável para evitar o tribunal. A proposta da Sofia era razoável, segundo eles. Ela ficaria com a casa, metade do valor das minhas lojas e a custódia primária das nossas 2 filhas. Eu quase ri ao telefone. Ela queria destruir-me, roubar a minha herança e ainda ficar com os meus filhos e o meu negócio. Disse ao advogado para dizer a Sofia que haveria em tribunal e desliguei. 2 horas depois, eu estava sentado em frente ao meu próprio advogado, o Paulo, um homem que tratava dos meus contratos há 10 anos. Ele ouviu tudo, viu as provas da Catarina e depois tirou uma cópia do nosso acordo pré-nupcial, aquele que assinamos há 18 anos. Ele abriu na página 7, a linha D. Eu lembrava-me de discutir sobre aquela cláusula. O advogado da Sofia tinha insistido nela na altura, dizendo que protegia ambos de mau comportamento. O Paulo apontou para o parágrafo e sorriu. A cláusula estipulava que, em caso de adultério provado, fraude financeira ou ocultação de bens durante o casamento, todas as proteções do acordo eram anuladas e os bens matrimoniais revertiam para o cônjuge inocente. A ironia era brutal. A cláusula que ela exigiu para se proteger era agora a corda com que se ia enforcar. Segundo aquele documento, a Sofia não tinha direito a nada. A casa ficava comigo. O negócio ficava comigo. Até as contas separadas dela podiam ser congeladas para recuperar os fundos roubados. O Paulo olhou para mim e disse que, se jogássemos bem as nossas cartas, a Sofia sairia daquele casamento com exatamente o que merecias, 0. Decidimos atacar imediatamente. Íamos pedir o divórcio com base em adultério e fraude qualificada na manhã seguinte. Mas o Paulo sugeriu algo mais. Ele queria incluir um pedido de auditoria forense a todas as finanças empresariais dos últimos 5 anos. Ele avisou-me que, se ela tinha roubado 180 mil em antiguidades, o buraco nas contas da empresa podia ser muito maior do que imaginávamos. Assinei os papéis sentindo cada assinatura como o fechar de uma porta blindada. O plano era simples e devastador. A Sofia seria notificada publicamente, no apartamento secreto dela, para que não houvesse dúvidas de que sabíamos de tudo. Íamos atingi-la com tanta força e rapidez que ela não teria tempo para esconder mais ativos ou inventar mais mentiras. Enquanto ela planeava sua nova vida no Algarve com o Felipe, confiante de que tinha tudo sob controle, não fazia ideia de que a armadilha já tinha disparado. E o estalo seria ensurdecedor. Os papéis do divórcio foram entregues às 3 da tarde de quarta-feira. A Catarina avisou-me imediatamente. O oficial de justiça interceptou a Sofia no apartamento secreto e a reação dela foi explosiva. Ela tirou os documentos ao chão, gritou e correu para o carro em direção à nossa casa. Eu já estava à espera dela, tendo tido cuidado de enviar as nossas filhas para a casa de uma amiga para se proteger do que estava para vir.
Quando a Sofia entrou pela porta, parecia um furacão de lágrimas e fúria. Acusou-me de a tentar destruir, ignorando completamente que fora ela acender o rastilho daquela bomba. Respondi com uma frieza absoluta que a desconcertou. Quando ela tentou mudar de tática, sugerindo terapia e reconciliação, cortei o discurso imediatamente. Disse-lhe que não existe terapia para quem rouba heranças de família e mantém uma vida dupla durante 2 anos. Revelei que sabia de tudo: o apartamento alugado, o plano de fuga para o Algarve e o amante, o Felipe. Ao ouvir aquele nome e perceber a extensão do que eu sabia, ela desmoronou no sofá. A máscara de vítima caiu e restou apenas o pânico. Dei-lhe um ultimato simples e brutal: tinha até sexta-feira ao meio-dia para sair daquela casa. Tudo que ficasse para trás seria doado. Ela tentou usar as meninas como arma de negociação, mas eu estava preparado. O meu advogado já tinha avançado com o pedido de custódia total de emergência, baseando-se no risco de fuga dela e na fraude financeira comprovada. Disse-lhe claramente que ela não perdeu as filhas naquele momento, perdeu-as no dia em que decidiu que o amante valia mais do que a nossa família. Deixei-a sozinha na sala, rodeada pelos destroços da vida que ela própria implodiu, e saí. Mas o verdadeiro golpe final chegou por mensagem nessa noite. A auditoria forense da Catarina tinha terminado a análise preliminar e o resultado era pior do que imaginávamos. O roubo não durava 6 meses, mas sim há 3 anos. Pequenas quantias desviadas sistematicamente. O valor total desviado ascendia a 417 mil euros. Ela andava a financiar o futuro dela com o meu trabalho muito antes de eu sequer desconfiar. A traição era muito mais profunda, antiga e cara do que qualquer um de nós tinha calculado. O tribunal estava gelado naquela manhã de outubro, um reflexo perfeito do que restava do nosso casamento. A Sofia chegou com o advogado, mas o lugar ao lado dela estava vazio. O Felipe Sampaio não apareceu. Tal como eu previra, assim que os problemas legais começaram a acumular-se, o amante percebeu que ela já não era um investimento rentável e desapareceu. A juíza que presidiu ao caso era conhecida pela sua severidade e não teve paciência para as lágrimas encenadas da minha ex-mulher. Quando o meu advogado apresentou a auditoria forense completa e a cláusula de fraude do acordo pré-nupcial, o destino dela ficou selado. A Sofia tentou argumentar que tencionava devolver o dinheiro roubado, mas a juíza interrompeu-a friamente. Perguntou como é que ela planeava pagar 417 mil euros depois de fugir para o Algarve e vender o negócio do marido. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais barulhenta que ouvi em toda a minha vida. A sentença foi rápida e devastadora. Fiquei com a casa, a totalidade do negócio e a custódia plena das nossas 2 filhas. A Sofia perdeu qualquer direito aos bens matrimoniais e saiu do tribunal com uma dívida colossal. Foi condenada a restituir cada cêntimo que roubou, em prestações mensais que a vão acompanhar durante os próximos 20 anos. O Felipe terminou tudo com ela oficialmente uma semana depois. Sem o meu dinheiro para financiar o estilo de vida luxuoso que ele esperava, a Sofia tornou-se um fardo inútil para ele. A última vez que soube dela, estava a viver num quarto alugado nos subúrbios e a trabalhar na caixa de um supermercado, a tentar pagar uma dívida impagável. Ela trocou uma vida de conforto e família por uma ilusão que durou menos tempo do que o processo de divórcio. Quanto a nós, a vida recomeçou. As lojas de ferragens prosperaram de uma forma que eu não via há anos. Descobri que, sem o dreno financeiro secreto que a Sofia mantinha, o negócio era incrivelmente lucrativo. Investi na expansão e abri uma 4ª loja no mês passado. A minha filha mais velha entrou na universidade com uma bolsa parcial e a mais nova, com a ajuda de terapia e tempo, voltou a sorrir. A sombra da mãe delas ainda existe, mas já não define os nossos dias. Numa tarde recente, a Catarina Vale passou pela loja principal para ver como estávamos. Ela disse-me que a maioria das pessoas na minha situação teria desistido ou aceitado um acordo injusto apenas para acabar com o sofrimento. Disse que eu tive coragem. Fiquei a pensar nisso depois de ela sair. Não sei se foi coragem ou apenas teimosia, uma recusa absoluta em deixar que alguém reescrevesse a minha história. Hoje, quando chego a casa e vejo as minhas filhas seguras, percebo que ganhei a única guerra que importava.
A Sofia roubou o meu passado, vendeu as memórias da minha avó e traiu a minha confiança. Mas falhou redondamente em destruir o meu futuro. Ela queria sair deste casamento como a vencedora esperta que enganou o marido trabalhador. Em vez disso, tornou-se apenas uma lição amarga sobre ganância. Eu tenho o meu negócio, a minha família e a minha dignidade intacta. E, pela primeira vez em muito tempo, quando olho ao espelho, vejo um homem verdadeiramente livre.